Bem-vindo a mais um vídeo dessa série. No vídeo anterior você aprendeu o que é lógica de programação, você aprendeu sobre algoritmos e você também aprendeu o que um programa pode ter um ou mais algoritmos. E no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo algumas formas que a gente pode representar esses algoritmos. Então vamos lá. Existem algumas formas tradicionais para a gente representar um algoritmo, seja ela para fins didáticos ou para representar um algoritmo mais próximo a uma linguagem de programação. Entre elas, nós temos a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo. Descrição narrativa. Vou te dar um exemplo. Então imagina que você precisa trocar um pneu. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai parar o carro. Então vamos supor que você esteja lá dirigindo, de repente você escuta barulho de pneu furado, você vai parar o carro. E aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar a chave de roda, o macaco, o triângulo e o step. E aí depois você vai sinalizar com o triângulo. Depois você vai soltar os parafusos da roda. Depois você coloca o macaco embaixo do carro. Depois você vai erguer o carro com o macaco. Vai remover a roda com o pneu furado. Você vai incluir o step. Depois você vai colocar os parafusos. Depois você vai descer o macaco. Apertar os parafusos. E por último você vai guardar as ferramentas. Então esse é um tipo de descrição narrativa. Bem simples, né? Normalmente esse tipo de descrição ela é mais utilizado para fins didáticos mesmo. Normalmente você não utiliza essa forma de representar um algoritmo no dia a dia, num caso de trabalhar com isso. Ela é mais próxima da linguagem natural. Como você pode ver aqui na esquerda, é a forma como você fala. Esse tipo de descrição, ela define uma sequência lógica. Agora, qual que é a vantagem de uma descrição narrativa? Uma vantagem disso é que o nível de detalhamento depende de quem escreve. Ou seja, fica algo em aberto aí, né? Eu poderia incluir mais passos aqui. Como, por exemplo, eu coloquei aqui que eu tenho que parar o carro e depois pegar a chave de roda do macaco, triângulo, step. Eu poderia colocar alguns passos antes aqui. Então eu poderia pôr, por exemplo, parar o carro, desligar o carro, abrir a porta, sair para o lado de fora do carro, ir até a parte de trás do carro, abrir o porta-mala, e tudo isso antes de pegar a chave de roda, macaco, triângulo e step. Agora, qual seria a desvantagem? Uma desvantagem da descrição narrativa é que abre um leque para uma interpretação errada, porque não tem nenhuma estrutura por trás da descrição. Isso é nada mais, nada menos do que um passo a passo escrito por alguém. Agora vamos deixar a descrição narrativa um pouco mais complexa. Então vamos ver como ficaria aquele mesmo exemplo do vídeo anterior, no qual a gente teve que pegar 3 notas de um aluno, calcular a média do aluno, e aí depois a gente precisou identificar se o aluno foi aprovado, se ele foi reprovado, ou se ele ficou em exame, né? Então primeiro você obtém as 3 notas do aluno, depois você soma as notas, depois dividir o resultado por 3, e aí você tem uma pergunta aqui, isso aqui seria uma condição, né? Ou uma situação na qual você tem que ter uma decisão. Então se a média for igual ou maior que 7, o aluno foi aprovado. Agora, se a média for menor do que 7 e maior ou igual a 5, o aluno foi para exame. Ou se não, ele foi reprovado. Então, dependendo do algoritmo, a descrição narrativa pode ficar até confusa. Então, vamos falar agora de uma outra forma de representar o algoritmo. Fluxograma. Como você pode ver aqui na direita, a gente tem aqui algumas imagens, algumas figuras, e aqui ao lado o que representa cada figura, né? Então, no fluxograma, a gente utiliza aqui algumas figuras geométricas. Fluxograma é um padrão universal, ou seja, independente do idioma, você vai estar vendo as mesmas figuras. Fluxograma também auxilia no raciocínio lógico. Ele permite uma boa visualização do processo. Fica algo mais visual, né? Mais palpável. E também é mais fácil de você encontrar falhas, né? Então vamos ver aqui um exemplo prático daquele algoritmo de identificar a média do aluno. Então como você pode ver, aqui a gente tem um início. E aí a gente já vai para a segunda etapa, que ele está perguntando aqui qual que é a primeira nota do aluno. Isso aqui nada mais é do que uma escrita do programa. Então, se um usuário está executando esse programa, ele vai enxergar o que está escrito aqui dentro, por exemplo. E aí depois aqui, nós temos a leitura dos dados, né? Então essa leitura aqui está identificando a nota 1. Provavelmente vai ser o usuário que vai estar informando a nota 1.
e assim sucessivamente para a nota 2 e para a nota 3. Aí depois a gente tem aqui uma figura, que é a figura do processo, no qual a gente tem um cálculo aqui, onde a gente identifica qual que é a média, que é a soma das notas 1, 2 e 3, dividido por 3. E aí depois a gente mostra para o usuário qual que é a média, que é essa informação que foi obtida aqui no processamento. E aí depois acaba o algoritmo. E agora a gente está diante do mesmo algoritmo, só que ele está um pouco mais complexo, onde além de identificar a média do aluno, a gente vai identificar se ele foi aprovado, se ele foi para exame ou se ele foi reprovado. Então, como você pode ver, até aqui, onde a gente demonstra a média, o algoritmo é o mesmo que o anterior, só que aqui eu já tenho uma figura nova. Essa figura é a figura de decisão, no qual a rota ela vai alterar o fluxo. Então, nem sempre eu vou ter o mesmo fluxo. Porque se a nota dele, se a média dele for maior ou igual a 7, ele já vai ser aprovado e vai para o fim. Se não, eu vou ter uma outra decisão a ser tomada aqui. Se a média é maior ou igual a 5 e menor do que 7, ele vai para o exame. Se não, ele é reprovado. Bom, e para acabar, nós temos também o pseudocódigo, né? Como você pode ver aqui na direita, a gente fez um exemplo com o mesmo algoritmo que a gente utilizou lá no fluxograma. Então aqui em cima eu estou declarando o nome dele, que é a situação do aluno, é o nome do meu algoritmo. E aí depois aqui eu estou declarando as variáveis, né? Então eu tenho a variável de nota 1, nota 2 e nota 3, e também a variável média. E aqui no final eu estou declarando um tipo dessas variáveis, que é um valor real. Significa que é um número que não é inteiro, né? Ele pode ser fracionado. Depois eu inicio o meu algoritmo. Daqui em diante, ó, eu tenho a escrita, então eu estou falando escrever, digite a primeira nota. E eu faço a mesma coisa aqui para a segunda e para a terceira nota. E entre a escrita que aparece no programa, eu tenho esse comando de ler. O que significa isso? Significa que o usuário que vai estar executando o meu sistema, meu programa, ele vai estar informando a nota 1, depois a nota 2 e a nota 3. Como você pode ver, tanto no fluxograma como no pseudocódigo, ou até mesmo na narrativa, é muito importante a gente seguir a ordem, né? A ordem é importante no algoritmo. Eu não poderia colocar, por exemplo, esse bloco aqui de código antes de escrever, antes de ler a nota 1, 2 e 3. Mas enfim, continuando aqui, a gente tem aqui a média, que é essa variável que eu defini aqui em cima. Inclusive tem um erro no meu código, se você parar para olhar aqui eu estou usando acento agudo e aqui não. Se fosse um código de verdade, para executar no programa, ele daria um erro aqui. Olha que interessante. Então, retomando, o que a média faz? A média está recebendo aqui a nota 1, 2 e 3 dividido por 3, que é o meu cálculo da média. Depois eu estou escrevendo para o usuário o resultado disso. E aí, por último, eu tenho aquela minha condição, né? É a decisão que ele toma. Se a média for maior ou igual a 7, então ele foi aprovado. Se tiver entre 5 e 7, ou menor do que 7, então ele está em exame. Senão ele foi reprovado. Depois eu finalizo aqui o código com esse comando de fim. E quais são as vantagens da gente usar um pseudocódigo? Primeiro que a interpretação fica fácil, como você pode ver aqui. Ele também se aproxima bastante a uma linguagem natural. E ele também se aproxima muito com uma linha de código. Em breve a gente vai estar trabalhando mais com código-fonte, ou se você já viu algum outro vídeo aqui no canal, você provavelmente já viu muito código-fonte, mas essa aqui é a base. Então, o que vem a seguir? No próximo vídeo nós estaremos falando de teste de mesa. Espero que você tenha gostado desse. Se você gostou, fica por aí e aproveita o próximo.